Boa noite, tudo bem com vocês? Sim ou não? Show de bola, estamos aqui nesse domingo maravilhoso. Deus tem algo para falar com você, amém? A gente, como o pessoal falou aqui, a gente está vindo aí do Collab Day. Foi um dia em que a gente se reuniu e especialmente ontem a gente revisitou os pilares da cultura do Collab, né? A gente tem esses pilares da nossa cultura, aquilo que descreve a gente como juventude. E a gente deu uma repaginada nos fundamentos, né, nos pilares. E eu queria comunicar um pouquinho para você, falar um pouquinho sobre os nossos pilares. Então a gente falou que o nosso pilar, primeiro, é fundamento, que é Jesus, a sua palavra, o poder que nos move, a presença que nos transforma e o amadurecimento nos dons que nos faz transbordar. O nosso segundo pilar é casa. Nós somos uma casa de pertencimento, um lugar onde cada pessoa é acolhida, encontra sua identidade, constrói relacionamentos saudáveis, recebe cuidado, é discipulada e caminha integrada à comunidade. Nosso terceiro pilar é a entrega. A entrega é nossa marca. A gente serve com generosidade, com dedicação. A gente está presente e a gente dá o nosso melhor sem medir esforços. E por último, o nosso último pilar é missão. A gente está aqui em missão, numa missão de alcançar mais. Por isso a gente evangeliza, a gente treina pessoas, a gente comunica com criatividade, a gente se posiciona para alcançar a nossa geração. Amém? Esses são os pilares da nossa juventude, mas são pilares que são características do reino de Deus, são características de todo cristão. E a gente resolveu abraçar e personalizar aqui para o Collab, mas eu queria falar algo com vocês a respeito disso, que eu acredito que vai impactar a sua vida. Não importa em qual idade você esteja, em qual etapa da vida você esteja, eu acredito que Deus tem algo para falar com você a respeito da missão que Ele tem para a sua vida. Amém? Vamos falar sobre isso um pouquinho então? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 19. Quem achou, fala, achei. Quem está com Bíblia aí, balança a Bíblia aí para o alto. Boa, faz barulho, faz barulho. Gente, vocês vão me ajudar a pregar hoje? Quem está comigo aqui? Boa, show de bola. Então vamos lá. Efésios 2, 19, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu queria ler também na versão a mensagem, esse mesmo texto, diz assim: não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino, como exilados. Este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Não são mais estrangeiros nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa e nela Ele usa todos, independente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação, agora usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra, um santo templo construído por Deus, todos nós, nele incluídos, um templo onde Deus está, de fato, em casa. Uau!
quero falar hoje com você sobre o movimento de Jesus. O movimento de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a gente tem esse privilégio de poder ouvir o Teu Espírito Santo falando com a gente através desse livro, inspirado por você. E esse livro é capaz de pegar, Senhor, palavras que talvez seriam simples, que talvez seriam comuns, mas o Teu Espírito Santo pega essas palavras, personaliza e usa elas para inspirar cada coração e fazer cada um aqui ouvir da forma que precisa ouvir. E que a gente saia daqui, Senhor, transformados por causa da Tua palavra, da ação do Teu Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus diz? Amém. Alguém aqui já participou de algum movimento? Sei lá, movimento estudantil, alguma coisa assim? Alguém já participou? Carla já participou. Eu nunca participei, Carla. Mas eu tenho uma experiência interessante com esse tipo de movimento. Eu estava no colégio, ensino médio, eu acho que era primeiro ano ou segundo ano, não me lembro bem. E o meu colégio, ele era dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. Então era um ambiente que era muito ali politizado, e tinha muitos movimentos rolando ali. Tinha um movimento específico que eu me lembro que chamava Movimento Passe Livre. Não sei se tinha isso aqui no Rio também. Qual que é a ideia desse movimento? Eles queriam que os estudantes não pagassem passagem no ônibus. Depois eles não conseguiram isso, eles diminuíram a petição deles, virou meio passe, né? O estudante vai pagar meia no ônibus. E eles lutavam, por isso, e aí direto tinha cartaz, tinha panfleto, e às vezes rolava manifestação, rolava aquelas passeatas lá, o pessoal ia lá para a praça, e eles gostavam de chamar a galera do colégio para ir com eles. Não sei, a galera costumava falar que eles colocavam os estudantes lá na frente, porque a polícia tinha medo de encostar nos estudantes, sei lá. Enfim, coisa louca aí que o pessoal falava, não sei se é verdade. E aí eles iam querendo angariar pessoas ali para o movimento. E aí um belo dia, estava eu lá na aula de física da professora Valmara, e eu estava lá assistindo uma aula sobre movimento retilíneo uniforme, tranquilo lá, só aprendendo. De repente, alguém bate na porta, assim, abre a porta da sala, professora, licença. E a professora, tudo bem? E era uma menina, uma colega nossa lá do Coltec, do Colégio Técnico. Ela abre a porta, olha para os alunos e faz uma convocação. Galera, vai rolar uma passeata agora do movimento Passe Livre. E a gente está indo lá para o centro da cidade e a gente vai protestar e a gente vai reivindicar esse passe livre para que a gente não precise pagar o ônibus. E tem mais, se todo mundo aqui se levantar e for para a passeata, a professora vai ter que repetir a matéria de novo. Aí a professora interrompeu, falou, gente, se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Mas eu vou dar a matéria como dada. Já viu o professor falando isso? Vou dar a matéria como dada e eu não vou repetir essa aula. Vocês que escolham. E aí a menina, gente, vamos mesmo assim. Movimento Passe Livre. A gente vai conseguir não pagar passagem no ônibus. E aí ficou aquele momento assim, de tensão. A professora olhando, a menina olhando, o que ia acontecer? Por alguns instantes ficou aquela tensão no ar, aquele silêncio, aquela expectativa. Você conseguia cortar o ar como se fosse um pano, cortar o ar com uma faca. Meu Deus, o que vai acontecer? E a professora olhava e a menina olhava. O que vai acontecer? De repente, levanta um menino. Um menino levanta. Aquele menino levanta e começa a andar, e parecia que aquele menino estava andando em câmera lenta. Ele saiu lá de trás da sala e ele foi andando. E todo mundo olhando para ele, meu Deus,
Ele vai responder ao chamado? Caraca, ele vai desafiar a professora Valmara e vai perder a aula de movimento retilíneo uniforme. E o menino andando, e a menina na porta assim com o olho brilhando. Caraca, alguém respondeu o meu chamado. Dava para ver alegria no olho dela, e a professora olhando assim meio incrédula. Será que esse menino vai ter essa coragem de fazer isso mesmo? E os alunos se olhando e falando, meu Deus, o que vai acontecer? Aquele menino se aproxima da porta, e a moça olhando para ele, quase como recebendo ele com um abraço. E aí ele joga um papel na lixeira e volta para o seu lugar. Nesse momento, a sala inteira começa a cair na gargalhada. Meu Deus! A menina, tadinha, ficou triste, ficou murcha e saiu. Não sei se ela foi para a próxima sala ou se ela foi direto para a passeata. Mas a realidade é que ninguém respondeu ao chamado da pobre da menina, gente. E por quê? Por que ninguém atendeu ao chamado da menina? Cara, ninguém se identificou o suficiente com aquele chamado, com aquela causa, com aquele movimento, para falar, putz, vale a pena perder a aula de MRU. Vale a pena. Vou lá, porque eu me identifico com esse movimento. E tem duas coisas que um movimento desses, ou qualquer movimento, na verdade, ele te oferece para te conquistar, para te angariar, para te chamar para aquele movimento. A primeira é a causa. O que a gente está fazendo? No caso do passe livre, eu quero que a gente não pague passagem no ônibus, ou a gente pague o meio passe. Então, qual é a causa? Qual é o objetivo daquele movimento? O que a gente está querendo alcançar? O que a gente está querendo conquistar? E a segunda coisa é a comunidade. Cara, se você fizer parte daqui, você vai ter essa galera aqui, essa comunidade, seus camaradas, seus companheiros, seus amigos, e a gente vai viver isso junto, a gente vai viver os desafios juntos, a gente vai passar os perrengues juntos, mas a gente vai passar as vitórias juntos. E ninguém se identificou nem com a causa, nem com a comunidade do passe livre, infelizmente para aquela menina lá. Mas todo movimento, e existem inúmeros movimentos aí, eles vão te fazer essa proposta, eles vão te chamar, ele vai te chamar, cara, vem fazer parte. Vem fazer parte do nosso movimento. E para isso ele vai falar, olha, essa é a nossa causa e essa é a nossa comunidade. Acontece que qualquer movimento que você puder nomear, vai ter talvez causas nobres, talvez causas que sejam realmente válidas, mas são causas passageiras, são causas temporárias, que talvez só valham aqui, para a nossa realidade, ou para o período de tempo em que a gente está vivendo aqui agora. E assim também é a comunidade é circunstancial. A comunidade, ela vale enquanto está todo mundo ali querendo a mesma coisa, ou querendo alcançar um determinado objetivo, mas talvez depois as circunstâncias mudem e aquela comunidade também acabou, passou. Mas existe um movimento cuja causa é eterna e cuja comunidade é tão eterna quanto essa causa. Existe um movimento que é eterno e, por ser eterno, ele tem um apelo eterno. Esse é o movimento de Jesus. Então eu estou aqui com uma menina do passe livre, abrindo a porta da sua sala, interrompendo a sua programação, para falar, galera, vamos fazer parte do movimento de Jesus. E para isso eu quero te mostrar então, qual é a causa do movimento de Jesus e qual é a comunidade do movimento de Jesus. A causa do movimento de Jesus está aqui no texto, e eu quero ler de novo na versão da mensagem. Deus está construindo uma casa. Fala comigo, uma casa. E nela, Ele usa todos, independente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação, agora usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra, um santo templo,
construído por Deus, todos nós nele incluídos, um templo onde Deus está de fato em casa. Gente, Deus ele está construindo algo. Deus ele está num projeto de construção. E ele está construindo uma casa. O texto diz para a gente que ele está construindo uma casa. Essa casa é um templo, o texto diz. E é um templo, é um lugar onde Deus está à vontade, onde Deus se sente em casa. Para a gente entender bem o que esse versículo está falando, a gente tem que olhar para os dois extremos da Bíblia. Primeiro a gente tem que olhar para Gênesis e depois a gente tem que olhar para o último capítulo da Bíblia, para Apocalipse. Em Gênesis, a gente vê o desenho original de Deus para a humanidade. Qual é? Relacionamento. Deus cria um jardim, coloca o homem ali naquele jardim, e aquele jardim, ele é um símbolo de uma harmonia perfeita entre Deus e o homem, uma harmonia perfeita entre o céu e a terra. A gente entende que Deus, na virada do dia, ele ia ali e trocava uma ideia com o homem. Deus e homem em perfeita parceria, co-criadores ali da criação. O homem era chamado para ser parceiro de Deus na criação. E a gente sabe a história que essa harmonia é quebrada quando o pecado entra na humanidade, quando o pecado entra no mundo. Esse relacionamento é quebrado. E o homem é expulso do jardim, ele é expulso desse lugar onde o céu e a terra habitavam em harmonia. Onde o céu e a terra estavam em amizade, em comunhão. E o homem passa a ser separado de Deus. Passa a estar longe de Deus. Passa a estar aqui, como o texto diz, alheio a Deus. Sem esperança e sem Deus no mundo. É assim que nós estávamos longe de Deus. Longe da presença de Deus. Mas Deus, ele começa a apontar para a solução dele. Ele começa esse projeto, ele começa essa construção. E ele usa alguns símbolos para isso. E o símbolo principal que ele usa é o símbolo do templo, do tabernáculo. Deus, quando manda Moisés fazer o tabernáculo, quando manda Salomão fazer o templo, ele enche o templo, ele enche o tabernáculo de símbolos que apontam para o jardim. Enche de folhas, enche de fruto, enche de árvores, enche de imagens ali que apontavam para o jardim do Éden. É como se Deus estivesse dizendo, olha, esse lugar aqui é, de novo, aquele pequeno pedaço onde o céu e a terra estão em harmonia. Existia um lugar físico onde isso acontecia, que era o Santo dos Santos. O lugar mais profundo ali do tabernáculo, o lugar mais profundo do templo. Ali a presença de Deus habitava na terra. E aquele era o lugar onde Deus habitava, onde Deus estava. Só que aquele ali não era o objetivo final de Deus. Aquilo era apenas algo transitório, algo passageiro. Porque o objetivo de Deus, como a gente vê aqui nesse texto, é um templo que não é de 4 paredes. É um templo que não está restrito a um lugar físico no mundo. E para isso a gente vai para outra extremidade da Bíblia então. Se você olhar para Apocalipse 21, o último capítulo da Bíblia, o penúltimo capítulo, você lê 21 e 22, você vai ver o desenho completo. Deus concluindo a obra. E quando Deus está concluindo a obra, João tem uma visão e ele vê a nova Jerusalém, adornada como uma noiva para o casamento. O que é a nova Jerusalém? Quem pode me dizer? É o? Fala aí, pastor. É o céu. A nova Jerusalém é o céu. E ele vê a nova Jerusalém descendo do céu para a terra. E aí ele ouve Jesus falando, eis que eu faço novas todas as coisas. Novos céus e nova terra. O desenho final de Deus é de novo céu e terra
em perfeita harmonia. E aí ele diz, lá não tem templo, porque a presença de Deus e do Cordeiro habita ali com eles. Então o que a gente vê em Apocalipse é que Deus, o desejo de Deus é que o mundo seja o templo dele. É que o mundo seja a casa dele. Uma casa que não tem limite físico, uma casa que não é mais simplesmente aqui 4 paredes, mas onde houver um ser humano, Deus está ali habitando. O mundo se torna o templo de Deus. O mundo se torna a casa de Deus. Essa é a visão de Deus. Sabe, é isso que Deus está trabalhando para alcançar. Amém? Nesse lugar, gente, a gente vai ver que não há mais choro, não há mais dor, não há mais doença, não há mais injustiça, não há mais maldade. Deus, ele está caminhando para isso. Deus, ele está no projeto de construir isso. Não é algo lindo? Não é algo tremendo? Sim ou não? Mas Deus está te chamando, está me chamando para fazer parte desse projeto. Imagina, gente, quando eu faço um projeto terreno e eu vejo o resultado desse projeto, isso já me traz um senso de satisfação. Quem já teve essa oportunidade de ver um projeto concluído e você olha e fala, caramba, que legal que eu contribuí para isso aqui. Agora imagina você chegar na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, reino de Deus estabelecido aqui. Não há mais choro, não há mais dor, é o maior projeto da história da humanidade. E você poder chegar lá e falar, caramba, eu fiz parte disso aqui. Eu ajudei a construir isso aqui. É um privilégio que Deus está dando para a gente. Deus está nos chamando para fazer parte da obra dele. E o texto diz, Deus usa todos. Esse não é um privilégio e um chamado para poucos. Esse não é um privilégio, um chamado só para o Fragale, só para o Bené, só para o Duda, só para o pastor Jorge, só para a galera que sobe aqui na plataforma. Não, não, não. Ele usa todos. Você recebeu a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Junto com Ele você recebeu um propósito. Você recebeu um chamado. Você recebeu um destino. Você foi chamado para entrar nesse projeto de Deus. Sabe, uma coisa que o ser humano mais deseja é saber que tem sentido na vida, não é verdade? Que existe um propósito. E Jesus, ele te dá isso. Junto com a salvação, está incluído esse propósito. Cara, vem construir a minha casa. Vem construir esse templo comigo. Vem construir essa obra. Vem construir esse reino comigo. É um privilégio, amém? Quem está comigo? E esse chamado, ele é bem peculiar. Porque Deus, ele não fala, olha, você, Duda, você é um mestre de obras. Você, Mauricinho, você é um pedreiro. Ele não fala isso. Ele fala, você, Mauricinho, você é uma pedra. Você é uma pedra na construção. O que a pedra precisa fazer na construção, gente? O quê? Ser pedra. Deixar o pedreiro colocar ela no lugar certo. Deixar o pedreiro encaixar ela onde ele acha que é o lugar para ela estar. Você não vai ver a pedra falando, ô pedreiro, por que você está me colocando aqui? Eu acho que era bem melhor naquele canto lá. Não, a pedra é pedra. E o pedreiro, o arquiteto, o engenheiro, é o responsável por colocar a pedra no seu devido lugar. Deus é o engenheiro, Deus é o arquiteto, Deus é o construtor. Você é a pedra. Você só tem que deixar Deus te colocar no lugar certo. Você só tem que deixar Deus pegar a sua vida, te moldar, porque às vezes a gente é uma pedra bruta, a gente é uma pedra cheia de arestas, e aí Deus vai lapidando essa pedra, no formato certinho que Ele precisa para colocar ali naquela quina
que era a pedra que faltava para aquela quina. Você precisa se deixar ser moldado. Em outro lugar, Pedro vai falar essa mesma analogia, que nós somos pedras vivas na construção da casa de Deus. E ele chama Jesus de a pedra viva. Nós somos pedras vivas, como se a gente fosse pequenos pedaços da pedra viva, que é Jesus. A nossa essência, a nossa natureza revela Jesus. É assim que a gente participa da construção. A gente revela a natureza de Jesus, mas não sozinho, porque a gente é um pedacinho da pedra. Mas quando você coloca uma pedra, uma pedrinha, do lado de outra 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 pedrinha, de repente, como se você estivesse montando um quebra-cabeça, você vê a pedra, você vê o edifício, que tem a imagem e semelhança de Jesus. E isso me fala então que você não consegue cumprir esse chamado sozinho. Você não consegue revelar Jesus ao mundo sozinho. Você não consegue apontar para a imagem de Jesus e para aquilo que Deus está fazendo no mundo sozinho. Você precisa do nosso segundo ponto. Você precisa da comunidade de Jesus. Qual é a comunidade de Jesus? Versículo 19 fala: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A versão da mensagem: não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino como exilados. Esse reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Vocês não são mais estrangeiros nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino, com todos os direitos que o nome cristão permite. Gente, você, quando aceita Jesus, você é adotado na família de Deus. Você faz parte agora do povo de Deus. E Paulo estava falando aqui antes, se você for ler no contexto, ele estava falando antes, vocês eram forasteiros. Vocês eram estrangeiros, vocês eram alheios à aliança. Vocês não estavam em aliança, vocês não estavam em relacionamento com Deus. Mas agora vocês não são mais estrangeiros. Agora vocês não estão mais fora do contexto, fora da panela. Você já se sentiu fora da panela, gente? Não é ruim? Agora você está dentro do grupo de Deus. Você está dentro da família de Deus. Você faz parte dessa comunidade. Isso significa que você tem o seu lugar. Você nessa família é aceito. Você nessa família é amado. Você nessa família você tem valor. E da mesma forma que Deus se sente à vontade nessa casa que Ele está construindo, Paulo fala agora, você se sente à vontade nessa casa. Você é livre para ser quem você é. Você é livre para tirar as suas máscaras. Você é livre para tirar toda capa de religiosidade ou toda capa de querer apresentar alguma coisa que você não é. Você é livre para chegar em casa, né? Quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é tirar o sapato. Tiro o sapato, já tem aquele alívio assim. E aí já vou lá, tirar é tudo. Porque, cara, em casa eu fico à vontade. Em casa eu não consigo ser um personagem em casa. Eu sou quem eu sou porque eu me sinto à vontade. Eu me sinto com liberdade. E deve ser assim na casa de Deus. Esse lugar seguro, esse lugar onde você pode ser você mesmo. Esse lugar é aqui, amém? Esse lugar é a casa de Deus. Nós somos a família de Deus. Uma família que se abraça, que se encoraja, que carrega o fardo um dos outros, que levanta um ao outro, que cuida um do outro, amém? Você não pode estar aqui, gente, só para ser
um ouvinte, um assistente de culto. Você está aqui para fazer parte de uma família. E se você ainda não se sente parte dessa família, cara, por favor, procura a gente quer te ajudar a encaixar você nessa família. Procura o nosso pessoal ali, a gente vai achar um GC para você, a gente vai achar uma galera para você. Você vai fazer parte, porque você faz parte da família de Deus, amém? Gente, essa família possui pessoas de diversos tipos e origens. A versão da mensagem fala: nessa casa, Deus usa todos, independente de como chegamos aqui. Toda família tem pessoas com diferentes personalidades, não é verdade? Na casa de Deus não é diferente. Alguém falou, é verdade, né? Tá sentindo. Na casa de Deus é ainda mais verdade isso. Por quê? Porque a gente não era nem de sangue. A gente não cresceu junto. De repente, a gente está aqui, a gente se encontra. Você pensava de um jeito, eu pensava de outro. Você tem uma história, eu tenho outra. E agora Deus fala, vocês, toma aí, pum. Todo mundo aqui dentro, vocês são família. Vocês são irmãos, se virem aí. E a gente precisa aprender a conviver. Aprender a se adequar. Esse texto fala de dois povos. Judeus e gentios. Então antes existiam os judeus, tem um background, tem uma história. Existiam gentios, tem outra história. Outra caminhada. E agora Deus fala, olha, agora vocês não existe mais judeu e gentio, vocês fazem parte de um único povo, de uma única família. Existem talvez várias categorias. Hoje não existe judeu e gentio, mas existem várias outras categorias que tentam nos separar. Mas deve ser um compromisso nosso e uma prioridade nossa manter essa união, manter a união dessa família. Hebreus 12:14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos. Romanos 12:18, façam todo o possível para viver em paz com todos. A gente precisa, se esforçar para viver em paz. Tem que ser a nossa prioridade. A gente tem que tomar isso como uma prioridade nossa. Como uma tarefa nossa. E geralmente a gente coloca isso na conta do outro, né? Não, enquanto depender de você, faça o que você tem que fazer para estar em paz comigo. Você esteja em paz comigo. Mas não. É enquanto depender de mim, eu vou fazer todo o possível para estar em paz. Eu vou me esforçar para estar em paz. Jesus chega a falar, se você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, não é nem se você lembrar que você tem algo contra o seu irmão. Se você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, interrompe o culto aqui, interrompe a oferta, vai lá e se reconcilia com o seu irmão. Façam todo o possível para viver em paz. Gálatas 3:28 fala, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Essas eram as categorias daquela época. Essas eram as etiquetas, essas eram as caixas em que as pessoas tentavam encaixar umas às outras. Ah, você é judeu e eu sou grego, eu sou gentio, então a gente não se mistura. Ah, você é escravo e eu sou livre, eu sou melhor do que você. Ah, você é homem, você é mulher, então a gente não se mistura. E Paulo está falando, cara, esquece isso. Deixa isso de lado. Porque agora todos somos um. Quais são as categorias que a gente tem hoje?
Quais são as caixas que a galera tenta nos encaixar para causar a divisão? E o diabo, gente, o inimigo, ele sabe que se ele conseguir dividir a gente, ele vai conseguir neutralizar a gente. Porque a Bíblia diz que o nosso poder está na unidade. O mundo vai crer que Jesus é o enviado de Deus quando eles olharem e nós formos um, assim como Ele é um com o Pai. Então o que o diabo vai fazer? Gente, eu vou neutralizar isso aqui. Eu vou dividir eles. Eu vou levantar categorias. Eu vou levantar caixinhas. Eu vou levantar coisas que dividem essa galera. Mas a gente precisa lutar para não deixar isso, não permitir que isso entre na nossa comunidade. Talvez o texto hoje deveria dizer: não existe vascaíno nem flamenguista. Não existe esquerda, não existe direita. Todos somos um em Cristo. A gente não pode deixar, gente, que algo passageiro e terreno como política divida a comunidade de Deus, que é algo eterno. A esperança desse mundo, gente, não está na política. Sinto te dizer isso. A esperança desse mundo está no projeto de Jesus. É um projeto eterno. É um projeto que está acima de qualquer outra causa, de qualquer outra ideologia, de qualquer outra teoria. Esse projeto é o projeto eterno. Não é fácil viver assim. Não é fácil viver em comunidade, não é fácil viver em família. A Bíblia diz: é melhor serem dois do que um. Ela não diz é mais fácil serem dois do que um. Mas é melhor, porque a gente consegue ir mais longe. A gente consegue cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. E a comunidade de Cristo é a única que realmente consegue aceitar pessoas de diferentes origens, diferentes credos, diferentes etnias, diferentes classes, porque ela diz: agora não existe mais nada disso. Agora todos somos um em Cristo. A nossa união, ela não é só circunstancial. A nossa união, ela não é só filosófica. A nossa união não é só no credo, na teoria, na religião. A nossa união, ela é espiritual. Nós somos um em Cristo. Nossa união é sobrenatural. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Isso nos leva para o nosso último ponto. Porque qualquer outro movimento pararia aqui. Olha, você precisa conhecer a nossa causa, você precisa conhecer a nossa comunidade. O resto você deixa com a gente. Você não precisa entender de onde que esse movimento veio. Você não precisa entender as bases desse movimento. Só acredita na causa, abraça a comunidade e vamos embora. Mas o movimento de Jesus não é assim. Para você fazer parte do movimento, você precisa entender onde tudo começou. Você precisa entender a origem. Você precisa entender a base, o fundamento. Porque você sabia que você pode ter duas pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, mas uma de forma genuína e a outra simplesmente por repetir? Você entende isso? Tinha uma história que eu ouvi de uma família que tinha uma tradição de cortar as asas do frango no Natal, do peru no Natal. Cortava e assava. A avó fazia isso. Depois a filha começou a fazer isso. E aí a neta começou a fazer isso. E a bisneta começou a fazer isso. E a tataraneta. E várias gerações começaram a cortar as asas do frango para assar. E um dia alguém resolveu perguntar para a tataravó: por que a gente corta a asa do frango? Por que dessa tradição maluca?
E a tataravó falou: uai, porque lá na minha casa meu forno era pequeno, não cabia o frango inteiro. Então eu tinha que cortar as asas para fazer o frango caber dentro do forno. Ela sabia o motivo da tradição. Ela sabia por que ela fazia aquilo. Tinha um motivo para ela fazer aquilo. Todo mundo simplesmente fazia o mesmo ato, mas um ato vazio. Um ato sem motivação. Um ato sem entendimento. E não é isso que Deus quer da gente. Vamos fazer o que todo mundo está fazendo. O negócio é célula. Vamos fazer célula. O negócio é grupo de discipulado. Vamos fazer grupo de discipulado. O negócio é parede preta. Vamos botar parede preta. O negócio é telão de LED. Vamos botar telão de LED. Mas ninguém sabe por quê. Por que surgiu célula? Por que a Nova, por exemplo, não prega de terno, Mauricinho? Aí hoje, não, é moda. O negócio é não pregar de terno. Mas existia um motivo para isso. Existia uma direção de Deus para isso. Da gente ser uma igreja acessível. Da gente ser uma igreja simples, descomplicada. Uma igreja que fala com a comunidade que a gente está querendo alcançar. E em termos gerais, você precisa entender por que a gente faz o que a gente faz na obra de Jesus. Por que a gente tem essa causa? Por que a gente tem essa comunidade? Onde que isso tudo começou? O texto diz pra gente que essa construção de Deus tem um fundamento. Tem uma base. E é nessa base onde a gente está construindo tudo isso. E ele diz: Deus está usando o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? São 2 ofícios que e ele escolheu citar só 2 ofícios aqui. O apóstolo, o que fica bem claro ali no apóstolo, se você for olhar em Atos, no capítulo 2, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino dos apóstolos. Tá entendendo? O ensino dos apóstolos. E o profeta? O profeta é aquele cara maluco. É aquele cara que é dirigido pelo Espírito Santo. Aquele cara que é como João 3 fala, ele é como o vento. Porque você não sabe para onde ele vai, de onde ele vem, mas você está vendo que está rolando um movimento. Qual é o fundamento? É o ensino e o fluir nos dons. É o ensino da palavra. Qual que é o ensino dos apóstolos? Cristo crucificado, sepultado, ressurreto, sentado à direita de Deus, intercede por nós, de onde ele voltará para julgar os vivos e os mortos e restaurar todas as coisas. Esse é o ensino dos apóstolos. Essa é a nossa base. Isso é inegociável. Isso aqui a gente precisa entender, a gente precisa estar firmado nessa palavra, e não na palavra do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas na palavra de Cristo. Na palavra do que Jesus fez por nós, na palavra da graça, na palavra do Evangelho. Mas a gente não pode ser somente uma igreja de teoria. Porque a obra de Cristo, ela tem efeitos práticos. A obra de Cristo, ela tem efeito para hoje. Jesus, quando ele estava conversando com Maria e Marta, assim que o irmão delas tinha morrido, e aí ele chega e fala: Marta, você crê que seu irmão vai ressuscitar? E aí Marta fala: Senhor, eu creio que ele vai ressuscitar lá na ressurreição. Lá, quando você restaurar todas as coisas. E aí Jesus fala: Marta, aquele que crê em... Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí ele diz para Maria: olha, se você crê, você verá a glória de Deus. E ele foi lá e ressuscitou Lázaro agora. Ele pegou algo que era só para o futuro. Ele pegou algo que era lá do desfecho.
Ele pegou algo que era lá do capítulo final da Bíblia. E ele, cara, eu vou te dar um spoiler disso aqui. Ele pegou a realidade do céu e manifestou na terra, porque ele tem o poder de fazer isso. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja doente, será curado. Quem crê em mim, ainda que esteja ansioso, encontrará paz. Quem crê em mim, ainda que esteja passando pelo perrengue dos perrengues, vai encontrar a alegria, vai encontrar a direção, vai encontrar uma saída, porque Jesus é capaz de pegar essa realidade do céu, esse projeto completo, e manifestar agora. Então é o ensino dos apóstolos e a prática do profeta. É nisso que a gente está firmado. É nisso que a gente está baseado. Você precisa entender isso, porque só entendendo isso que você vai ser capacitado para cumprir a causa e para viver em comunidade. Porque a causa é sobrenatural, a comunidade é sobrenatural. Não é algo que a gente consegue fazer pelo nosso próprio esforço. Não é algo que a gente consegue fabricar. Não é algo que a gente consegue fingir. Não é algo que a gente consegue copiar. É preciso um encontro com esse ensino dos apóstolos. É preciso um encontro com essa prática dos profetas revelando Jesus, para que a gente entenda, cara, eu fui chamado para cumprir essa obra. Eu fui chamado para viver nessa família. Não é difícil. Na verdade eu diria impossível. Mas Deus te capacita. Deus me capacita. Você recebe isso? Você recebe esse chamado? Então eu estou aqui para falar, gente, façam parte do movimento de Jesus. Quem quer fazer parte desse movimento? Quem faz parte desse movimento? Levanta então no seu lugar, fica de pé. Esse é o movimento de Jesus. Essa é a nossa causa. Essa é a nossa comunidade. Olha ao seu redor. Essa é a sua família. Essa é a sua comunidade. A gente está aqui para caminhar com você. A gente está aqui para chorar quando você estiver chorando. A gente está aqui para se alegrar quando você estiver se alegrando. A gente está aqui para te ajudar, para te fazer crescer. E você está aqui para me ajudar, para me fazer crescer. Aleluia. Será que você pode fechar os seus olhos? Os olhos fechados. Se você está aqui, você ainda não faz parte da família de Deus. Jesus diz: aqueles que o receberam, aqueles que receberam a Jesus, a esses Ele lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você está aqui e você nunca recebeu a Jesus, eu quero te dar essa oportunidade. É algo simples, é um ato de fé. Todo mundo de olho fechado. Está todo mundo aqui de olho fechado. E eu vou te pedir para levantar a sua mão. Se você quer aceitar Jesus, se você quer receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, levanta uma das suas mãos. Amém. Deus abençoe. Estou vendo sua mão aí atrás. Levanta sua mão, eu estou vendo sua mão. Deus abençoe. Mais alguém? Levanta sua mão. Pode levantar e abaixar. Amém. Deus abençoe. Estou te vendo aí. Aleluias. Vamos todos fechar os nossos olhos. E eu queria que todo mundo orasse comigo assim. Jesus, obrigado, porque eu posso fazer parte da sua família. Eu sou teu filho. Eu sou perdoado. Eu sou amado. E eu sou uma nova criatura. Muito obrigado. Será que você pode celebrar esses novos membros da nossa família?
Aleluia! Aleluia! Meu irmão, se você fez essa oração pela primeira vez, procure alguém ali na recepção. Fala, olha, eu fiz essa oração pela primeira vez. A gente tem próximos passos para te dar, para te conectar nessa família. E agora você que está aqui, todo mundo agora faz parte da família. Amém? Eu queria que você exercesse isso. Esse relacionamento, essa família. Você vai sair do seu lugar. Você vai orar por alguém. Queria que você não orasse por alguém que você conhece. Se você está do lado da sua família de carne, sai do lado dessa família de carne, porque eu quero que você ore pela sua família do Espírito. Sai aí do seu lugar, eu quero ver uma bagunça santa aqui. Vamos lá, gente, vamos lá. Pedir para vocês ainda não sair, porque o culto não acabou ainda. Deus tem algo para fazer aqui nesse lugar. Então sai desse lugar, você vai orar com a sua família espiritual, com a sua família da fé. Você vai fazer 2 orações. Primeiro você vai orar por algum pedido que ela tenha. Cara, como eu posso orar por você? O que você precisa? O que você está precisando? Como eu posso ser sua família? Vamos lá, vamos lá. Todo mundo. Eu estou vendo gente ainda sem parceiro de oração. Seja ousado agora. Seja ousado. Vamos orar. Vamos orar uns pelos outros. Ainda estou vendo gente sem parceiro de oração. Levanta aí sua cabeça. Se você está vendo alguém sozinho, se junta com essa pessoa. Ninguém sozinho agora. Ninguém sozinho. Ninguém sozinho. Somos uma família. Somos uma família. Somos uma família em Cristo. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluias. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Senhor. Somos uma família. Somos uma família. Somos uma família. Não fica sozinho agora, meu irmão. Se junta aí com alguém. Talvez você já terminou de orar por essa pessoa. Procura outra pessoa. Eu quero que todo mundo saia daqui tendo uma oração de um irmão hoje. Muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós cremos, Senhor, que você está agindo aqui. Obrigado, Senhor.
seus olhos, levantar sua mão e declarar isso sobre a sua vida, sobre a sua família. Vida nesse lugar, vida sobre a minha família, vida sobre a minha história. Em nome de Jesus, não pare de orar, não pare de declarar sobre a sua vida, sobre a tua semana. Uma paz espiritual, uma paz que excede todo entendimento, além do que você entende, além do que você compreende. Uma paz que vai contra toda a maré, toda a tempestade em volta de você. Uma paz que excede todo entendimento, fluindo nesse espaço. Você recebe isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe essa paz de Deus. Essa paz de Deus. Aleluias. 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 Declaramos aleluia. Xararabaxi. Meu irmão, estende a sua mão assim agora. Estende a sua mão assim agora. Porque agora a gente vai orar pela capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Estende a sua mão como se você estivesse recebendo. Porque Deus te capacita para cumprir a causa dele. Deus te capacita para cumprir a missão dele. E ele está derramando agora dons do Espírito Santo. Ele está agora derramando poder. Ele está derramando do fogo dele sobre cada um de nós. Então estende a sua mão e diz: Deus, eu recebo a capacitação sobrenatural. Estende a sua mão e receba. Eu recebo a capacitação sobrenatural. Eu recebo o fogo do Espírito Santo. Eu recebo dons do Espírito Santo. Eu recebo agora intrepidez, ousadia. Alguns de vocês aqui vão receber revelações. Alguns de vocês aqui, Deus está trazendo uma pessoa agora na sua mente, porque Ele quer que você vá e fale com essa pessoa. Deus está colocando agora uma situação na sua mente, porque Ele quer que você vá e resolva essa situação. Ele está te dando direcionamento, Ele está te dando clareza. Fogo, fogo, fogo agora sobre cada um de nós. Fogo agora sobre as suas mãos. Fogo agora sobre os seus pés, fogo agora sobre a sua cabeça. O fogo do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo está sobre você e cai como chuva, e cai como chuva. Se você recebe, começa a fazer um barulho aí, meu irmão. Se você recebe, começa a glorificar o nome de Jesus aí, meu irmão. Se você recebe, começa a adorar Jesus agora. Começa a falar em línguas, começa a dar aleluia.